Senhor, graça e paz. Amém? Graça e paz, Tarsas. Vocês estão ligados? Ah, vocês estão ligados. Tão legal isso, gente. Acho que eu vou falar o tempo inteiro hoje. Amém? Pode sentar. Oi? Ah, obrigada. Eu sou a que mais reclamo, né? Amém. Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Andrea. Eu sou filha dessa igreja. Sou membro dessa igreja. Sou líder do Ministério de Louvor. E é com muita honra que eu aceito todas as vezes. Eu amo os Tarsas. Eu amo o culto dos jovens. E como eu já disse aqui, apesar de eu não ser tão mais jovem, eu gosto de vir, né, de vez em quando. Não adianta falar que a gente não é novo, não, que não é não, tá, Wesley? Ó a galera do teu lado, olha pro lado, olha pro lado. A gente já tá ficando passado. Tia Andrea, pior, né? Amém, tia Andrea. A gente é como vinho, quanto mais velho, vai ficando melhor. Gente, isso é só um quebra-gelo, que eu tô me tremendo toda. Ainda bem que eu tô de vestido, que vocês não estão vendo a minha perna. Ai, amém? Queridos, eu fui convidada e com muita alegria eu estou aqui. E com muito temor, eu sei que é isso que me move, é isso que me conduz na presença do Senhor. E eu falo todas as vezes que eu subo neste altar para ministrar oferta, para ministrar o louvor, para trazer um aviso. Todas as vezes que eu subo neste lugar, meu coração ele acelera, meu corpo treme. E eu glorifico a Deus, porque se um dia eu subir aqui, toda confiante, no salto 15 e não tremer, eu vou descer, tá? Então, saiba que é natural, a gente estava falando isso agora há pouco, é natural o temor que nós temos ao Senhor, porque isso é muito mais sério do que eu dividir algo com vocês, algo meu. Eu não tenho nada de mim para oferecer. Se você me conhece ou se não me conhece, e se está esperando algo de mim, você pode até ir embora. Já fechou, né, Daniel? Não pode mais sair, né? Mas se esperou algo de mim, você só vai se decepcionar. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. Mas aquele que espera no Senhor jamais se frustra. Amém? E eu na verdade fui convidada para a semana passada, mas eu tive um pequeno probleminha, uma pequena complicação, e eu não pude vir. E o Senhor tinha me dado uma palavra já, desde a semana passada. E o Senhor falou, fala de amor. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Porque toda vez que eu prego é só chicote, né? Tô pegando a unção da Juliana, né? Aí, falei, que bom, né, Deus? Vou falar de amor, que maravilha. Mas falei, será que é isso, né? Vou falar pros Tarsas, né? Aí me deu uma palavra, falei, meu Deus, nada a ver, né? Será? E eu comecei a orar e falei, Senhor, é isso. Aí não deu para vir semana passada e continuei nessa busca. E eu, nessa semana, conversando com um irmão, ele não está aqui. Ele falou assim, nossa, eu tive uma experiência com Deus. Deus falou que eu tinha que me preparar porque eu ia pregar. Só que eu sou preguiçoso e eu não me preparei. E o Senhor falou, se prepara, vai ter oportunidade e você vai pregar. Aí o irmão falou assim, não, Deus, eu tô sem tempo. Eu queria fazer um estudo detalhado, né? Não é assim, chegar e pregar. E aí ele falou assim, que o Senhor falou para ele, você vai falar de amor. E ele falou assim, de amor? Eu falei, mas Deus, eu queria fazer um esboço, eu queria fazer um estudo, né? Bem bonito. E ele falou assim, que Deus tinha falado para ele, a pregadora vai ter um imprevisto e você que vai pregar. E aí ele veio falar isso pra mim. Eu falei, quando que Deus falou isso com você? Ele falou, semana passada. Eu falei, então filho, era você, perdeu a vez, agora sou eu. Porque eu vinha semana passada e não pude. Não sou pregadora, né? Mas é a forma dele dizer. Mas ele perdeu a oportunidade. Mas aí o Senhor confirmou que era exatamente sobre isso que eu tinha que falar. Mas eu vou falar de amor de uma forma diferente. Porque o Senhor me conduziu a algumas coisas. E eu espero que nessa noite você consiga entender um pouco do quebra-cabeça. Eu até agora há pouco estava ali tentando montar as peças. Mas eu creio e eu sei que a palavra não volta vazia. Então, se você está aqui nessa noite, algo é para que você escute. Assim como foi quando o Senhor me ministrou antes de eu trazer a palavra. Porque eu estava vendo também uma entrevista, um pedaço de uma entrevista, de um programa daquele Roberto Justus, o Aprendiz, e ele fala para as duas finalistas assim, olha, tá as duas sentadas em frente a ele, e ele fala assim,
fulana, você vai ter que me vender a ciclana. Você vai falar você vai falar, Bruna, você vai falar que o Felipe, por que eu devo contratar o Felipe? Porque eu tenho que contratar o Felipe, me vende o Felipe. E aí a moça ficou nervosa, né? Como que você vai... Pô, sou eu, tô concorrendo à vaga. Mas ela hesitou, mas falou, porque ela é assim, ela é assada, ela é assim, deu as qualidades. Aí ele falou, tá bom, agora, Felipe, você vende a Bruna pra mim. Aí o Felipe também, todo, né? E vendeu. Ele falou, posso falar uma coisa? Eu não contrataria nenhuma de vocês. Sabe por quê? Porque eu não posso vender nada que eu não compraria. E assim é quando nós entregamos algo do Senhor. Você não pode vender nada que você não comprou. Nós só pregamos onde fomos pregados. Amém? Pode ser que você saia daqui pensando, essa palavra não é para mim. Mas eu te digo uma coisa, para mim foi. E como todas as vezes, mesmo sendo de amor, doeu bastante. Então, se prepare. Saiba que o Senhor, Ele é maravilhoso. E nós vamos aprender um pouquinho dele nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 11. Amanhã, o que tem amanhã na igreja? Traga sua primícia, por favor, hein? Não trouxer a primícia, não pode entrar, não vai tomar ceia. Mentira. Traga sua primícia. Amanhã é Santa Ceia. E não de propósito, mas o Senhor me deu a palavra da ceia, né? Eu falei, mas Senhor, o que tem a ver, né? Para pregar para os jovens. Vou explicar para os jovens por que toma ceia? Então vamos lá, né? Então, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Amém? Todos acharam? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Até aí. Feche seus olhos, coloque sua mão em cima da sua Bíblia, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai. Pai, nós sabemos que tudo é por Ti, tudo é para Ti, Jesus. Nós nos reunimos por Ti, nós caminhamos por Ti, Senhor. E que nessa noite o Senhor, que é o dono de todas as coisas, que é o dono da minha vida, que é o dono da vida daqueles que estão aqui neste lugar, que o Senhor possa se mover neste meio, no nosso meio. Que a minha boca, Senhor, não seja a minha boca, mas a sua. Que o Senhor possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor deseja nos ministrar, que o Senhor possa, Senhor, me usar, Pai. Senhor, que o Senhor possa me usar, Senhor. Eu me coloco à sua disposição, Pai, para que o Senhor possa falar e se manifestar, Pai. Tem liberdade em nosso meio. Se tiver que mudar, Senhor, muda tudo, Deus. Nós estamos na sua direção e somos dependentes de Ti, Pai. Que o Seu nome seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra de Santa Ceia. Quando o pastor começa a falar, eu já falo sozinha, né? Eu li porque eu tô nervosa. Mas ele começa: porque eu recebi do Senhor o que também vem. Aí eu vou lá junto dele: porque eu também vos entreguei, porque na noite que foi traído. Todo mundo sabe, todo mundo que vem para Santa Ceia já sabe. Toda a ceia, o pastor lê essa palavra, é a palavra da ceia. É a palavra do partir do pão, é a palavra do vinho. Mas o Senhor me pegou em algumas coisas. E eu quero compartilhar isso com você. Eu vou chegar lá, tá? No mundo onde a busca pela perfeição, ela é algo que todo mundo está tentando alcançar. A perfeição, ela é vendida de uma maneira nas redes sociais, na televisão. Um mundo de corpos perfeitos, um mundo de famílias perfeitas, um mundo de pessoas perfeitas. Ninguém tem falha. E isso é vendido em todo instante. Aonde você abre uma revista, abre a revista Caras.
Só tem gente feliz, só tem gente rica, só tem casamentos perfeitos, não tem nada que seja mais ou menos. Todo mundo é feliz. O Alice e o País das Maravilhas. É isso que é vendido para nós todos os dias. Nós somos bombardeados todos os dias com essa cultura da perfeição. A cultura de que tudo é perfeito, de que tudo no mundo é perfeito, de que todas as coisas do mundo são perfeitas, né? E nós estamos já acostumados a ver, né? Tipo, a receber esse bombardeio de coisas. E no mundo de perfeição, os imperfeitos não têm lugar. No mundo de perfeição, o erro não tem lugar. Eu não sei se você acompanha noticiário ou até em livros de história, revistas e conversas. Você pode ver se a pessoa está em evidência, pode ser ela um político. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não acontece isso, né? Está começando a acontecer. Eu creio que isso é o Senhor movendo. Mas em alguns países onde se leva a sério a questão da política, quando um governador, um presidente, um ministro de Estado, um primeiro-ministro, um secretário, alguém que está em evidência, quando ele comete uma gafe ou comete um erro que aos olhos daquele governo, aos olhos daquela situação é grave, às vezes nem tão grave, mas comete um erro, imediatamente a gente começa a ver, primeiro o bombardeio, todo mundo bombardeando. Depois, essa pessoa, ou ela é mandada embora, ou ela é forçada a pedir demissão. Ela é forçada a sair. Para quem... Eu sempre falo de futebol, né? Eu sou fogo, né? Meu Deus, toda vez eu falo. Para quem acompanha futebol, é muito claro isso. O jogador, ele pode ser o melhor jogador do mundo. Ele foi eleito 10 vezes o melhor jogador do mundo. Primeira vez que ele faz um gol contra e o time dele perde, ele vira o pior jogador do mundo. Ele é alvo de muitas críticas. Ninguém se lembra do que ele fez de bom. Só vão evidenciar o erro. Aqueles que são considerados até mitos. Eu que acompanho o Rogério Ceni. Rogério Ceni é adorado e sempre foi adorado pelo time de São Paulo. O cara, o melhor goleiro, o melhor de todos. Aí o cara se aposentou e virou técnico. Aí começou bem, daqui a pouco miou, né? Primeira coisa que o time que amava ele, o time que venerava ele, que colocava ele num pedestal, a primeira coisa que fizeram foi: filho, toma, vai embora. E assim é no mundo. E assim é no mundo. O mundo não tolera a imperfeição. O mundo, nos seus padrões, não tolera o que é imperfeito. Teve um caso, eu não sei o nome dela, e nem lembro o ano, mas de uma mulher que ela era secretária do UFC. E ela era uma das secretárias mais antigas. Ela era uma secretária muito boa. Uma secretária excelente. Ela tinha acesso a todas as coisas, como um alto secretário tem. Só que ela errou. Ela enviou alguns exames médicos de um dos lutadores para todos os outros, por e-mail. Ela errou. E ela era uma ótima secretária. Ela era alguém reconhecida. Mas no primeiro erro dela, talvez o primeiro erro dela, ela foi demitida. Sem nem falar nesse, não, tudo bem, né? A gente releva, eu sei que foi grave. Não existe espaço para o erro no mundo. No mundo que adora a perfeição e buscam por isso a todo custo, apontam o erro e atiram para matar. É isso que acontece. Não existe lugar para os erros, falhas, pessoas imperfeitas no mundo, não tem lugar. Só que às vezes essa síndrome de buscar a perfeição, de ser perfeito em tudo, isso acaba nos bloqueando de caminhar com o Senhor. Porque no mundo de perfeitos, aquele que erra não tem lugar. E aí quando a gente erra, a gente pensa: eu não posso caminhar com o Senhor, porque Ele é perfeito. A palavra diz que Deus é perfeito. Não existe nenhum tipo de imperfeição. Não existe, você pode procurar, não existe nenhum tipo de imperfeição no Senhor.
Só que a vergonha que a gente sente quando a gente falha, num mundo que preza pela perfeição, ainda mais quando a gente serve um Deus que é perfeito. Pensa comigo. Toda essa conversa de governo, da secretária que foi mandada embora, de alguém do Rogério Ceni, de alguém que foi destituído do seu cargo ou da função que ela servia. Por causa disso, isso acontece no mundo. Mas pensa, o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, aquele que é perfeito e não há nele nenhuma falha, Ele me chamou e Ele te chamou, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, para operar por Ele e operar com Ele. Olha que magnífico. Sabendo que nós falhamos, que nós já temos falhas, tivemos falhas, sabendo que nesse momento nós podemos estar falhando, sabendo que nós iremos falhar, ainda assim, Ele me chamou e te chamou para uma obra maior, para andar e operar com Ele. Meu Deus, o meu Deus e o seu Deus, Ele não tem problema nenhum. Ele não tem problema nenhum em nos convocar para andar com Ele, em nos convidar para estar com Ele, sabendo o quanto nós somos falhos. Às vezes, a nossa luta, ela é grande para compreender esse amor. E aí o Senhor me levou para a Santa Ceia. E agora eu entro aonde eu quero começar a trilhar um caminho. A Bíblia fala, e esse texto começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, em que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E o Senhor começou a me mostrar a mesa da ceia, a reunião, a última reunião da ceia com os discípulos. E aí eu quero que você abra comigo em Mateus no capítulo 26. Aleluia. Mateus 26, a partir do versículo 20 diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Com quantos discípulos ele se colocou à mesa? Com 12. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Queridos, Jesus, um pouquinho antes, se você pegar aqui no capítulo, a partir do 25, ele começa a falar e começa a conduzir os discípulos ao fim dele. E aí ele fala: ó, vocês vão lá na cidade, procurem um homem que está andando com o cântaro. Você vai chegar nele e vai falar: o mestre está falando para a gente montar a ceia na sua casa. E o cara vai deixar. E aí, enfim, eles foram montar a Santa Ceia, que era a última. E Jesus começa a ensiná-los a respeito das coisas que viriam. E algo que me impactou muito foi que no versículo 20, diz que ele sentou à mesa com os 12. Mas ele sabia que ele ia ser traído. Porque na mesa de Jesus tem lugar para o traidor. Porque na mesa de Jesus tem lugar para aquele que falha. Porque na mesa com Jesus tem lugar para todas as pessoas. Na cultura do mundo não existe lugar para a imperfeição, para o erro. Aquele que traiu é apontado e é isolado. Mas na cultura do reino existe um lugar. Não era só Judas que ia trair. Não era só Judas que ia trair. Pedro também trairia de uma certa forma, porque ele negaria. E não só isso.
Os 12, a Bíblia fala que todos eles fugiram. Quando Jesus foi pego, que Judas chegou e deu um beijo no rosto dele e apontou quem era ele, todo o resto, ó, quem ficou? Só Pedro, que ficou assim, tipo meio ninja, né? Tipo, foi atrás, quero ver o que está acontecendo. Porque Pedro tinha dito, não, Senhor, eu vou até o fim com você. E Jesus falou, filho, você nem sabe. Daqui a pouquinho, antes do galo cantar, 3 vezes você me trairá. De jeito nenhum, Senhor, eu vou até o fim. Quantos de nós não somos assim, né? Às vezes a gente acha que está pronto. Às vezes a gente acha que está pronto para ir até o fim. Mas numa situação, ou em algo que nós talvez achássemos que estávamos prontos, a gente nega. A gente nega. E em Lucas, no capítulo 22, no versículo 61, um pouco antes, no 54, ele começa a dizer sobre Pedro negando, né? Então ele fala, então prenderam e levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo, o outro disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E aí eu queria que você lesse o versículo 21 comigo. Acompanha, você não precisa ler em voz alta. O versículo 61, desculpa. Você não precisa ler, pode ser que a sua versão não seja a mesma da minha, mas ela fala a mesma coisa. Diz assim, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, e antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mas sabe qual é o nosso erro? Que a gente ouve uma palavra dessa e ouve falando assim, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E a primeira coisa que eu pensava era que Jesus olhou para ele e falou assim, tá vendo, vacilão? Falei que você ia errar? Eu falei. Porque é assim que a gente acha que Deus é. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, que Deus veio, porque Ele vinha toda tarde, porque o prazer dele é estar conosco. Eu não sei se você sabe, mas Ele gosta de estar com você. Ele tem prazer de te encontrar. Só que às vezes nós, como Adão, nos escondemos, com medo daquilo que nós fizemos. Quando o Senhor veio, eu não sei quem foi que pregou isso aqui. Eu acho que foi o pastor Marcos Vieira. Quando Deus chegou naquele jardim, procurando por Adão, e aí ele descobriu, Deus sabia, né? Mas ouvindo de Adão e de Eva tudo que tinha acontecido, e que ele tem que expulsar o homem e a mulher do jardim, a gente sempre acha que Deus expulsou com raiva. Agora vocês vão embora, vocês são indignos. Se vira, ó, vai trabalhar, vocês vão agora comer do suor. Mulher, você vai ter dor de parto. Bem feito, é o castigo. A gente acha que Deus é assim, quando na verdade a palavra diz que Deus teceu uma roupa para eles, para esconder a nudez deles, falando assim, ó, vocês têm que pagar. Vocês têm que pagar, primeiro porque Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele tem que fazer. Vocês têm que pagar pelo que vocês escolheram, porque vocês escolheram. Mas, se veste. Eu vou cobrir sua nudez, você não vai sair na vergonha. E assim também Jesus olhou para Pedro. Eu tenho certeza que o olhar de Jesus foi um olhar de amor. Foi o olhar de amor, porque Ele é o amor. E Ele falou, fala de mim, fala de amor. Nós temos uma ideia errada do que é o amor. Porque o amor tem algumas formas. E na Bíblia existem 4 palavras no original. 4 palavras do grego que significa amor.
E quando a gente fala de amor, quando a gente lê aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor, no original, é ágape. Ágape é amor incondicional. E esse amor, só quem produz é o Senhor. Nenhum de nós, na nossa capacidade humana, por mais amável e por mais adorável, por mais esforço que nós fizemos, nós nunca produziremos esse amor. Porque esse amor é o Senhor e é do Senhor. Sabe quando nós manifestamos esse amor? Quando nós temos o Senhor. E aí o amor dele se manifesta através de nós. Não em nós, não nosso. O nosso amor pode ser qualquer outro. Quando Pedro e Jesus tiveram aquela conversa, e Jesus falou: Pedro, tu me amas? E o pastor já pregou várias vezes isso aqui. Pedro, tu me amas? Então Jesus perguntou: Pedro, tu me ágape? Você me ama incondicionalmente? E Pedro olhou para ele e falou: Jesus, isso é legal. Isso é da hora. Pedro, tu me amas? E Pedro: olha, Jesus, tu é da hora. Você é meu amigo. É isso que você é. E aí Jesus pergunta: então eu sou seu amigo? E aí Pedro fala: sim, tu é meu amigo. Eu te amo como um amigo, porque eu não consigo produzir esse amor. Porque eu não tenho como produzir esse amor. E aí o Senhor, a revelação da igreja, né? Então, é isso mesmo. Apacenta minhas ovelhas. E Pedro foi tremendamente usado pelo Senhor. Mas Pedro negou. Isso foi depois de Pedro negar. Mas como? Mas como que uma pessoa que trai, uma pessoa que erra, uma pessoa que nega, ela pode ser usada? Queridos, quando as pessoas... E a gente começa a ler o Novo Testamento e ele é tão apaixonante que a gente lê e chora. Se você lê e começa a ver quem é Jesus, você chora. Porque você fala: meu Deus, eu jamais seria capaz de qualquer uma dessas situações. Porque Ele é o próprio amor. A Bíblia fala que Ele não veio para julgar. João 3,16, nós ouvimos e sempre ouvimos muito bem. Nós sabemos de cor. Mas o 17 fala que Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Ele veio para redimir. Ele não veio julgar. Um dia Ele vai julgar. Todos nós passaremos por esse julgamento. Mas Ele veio primeiro para nos salvar. Ele veio porque Ele queria restabelecer um relacionamento. Porque Deus sente saudade de mim e de você. Ele sente saudade de nós. E quem sente saudade? Quem ama. Eu não sinto saudade de quem eu não gosto. Ou eu não sinto saudade de quem eu não conheço. Eu não sinto saudade de alguém que eu não sei nem quem é. Eu sinto saudade de vocês. Eu sinto saudade do culto dos jovens. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu amo. Não é assim que funciona? Sabe, no Antigo Testamento, antes disso, aqueles que encontraram com Jesus, eles... Ai, meu Deus, o relógio. Aqueles que encontraram... Para, em nome de Jesus. Aqueles que encontraram com Jesus, de alguma forma eles tiveram uma mudança. De alguma forma houve uma mudança. E no Antigo Testamento, e eu queria falar sobre isso um pouquinho, porque isso falou demais comigo. No Antigo Testamento, fala, principalmente no livro de Levíticos, fala a respeito da lei mosaica, a lei de Moisés. A lei que foi instituída para o povo cumprir, para o povo viver. E fala sobre leprosos. No capítulo 13 e no capítulo 14 de Levítico, depois você pode ler, eu não vou ler aqui, é muita coisa agora. Mas fala exatamente o que precisava ser feito quando uma pessoa tinha lepra e ela era considerada leprosa, enferma. Quando uma pessoa era leprosa, ela era levada até o sacerdote. Antes disso, abre parênteses. Quando uma pessoa pecava, na lei de Moisés, ela tinha que pegar e preparar um sacrifício. Então ela escolhia o melhor, o mais bonito dos cordeiros, né? O mais perfeito, e levava ao sacerdote. E a palavra diz que o sacerdote olhava para o cordeiro, não para o pecador. Ele olhava para o cordeiro, e quando ele olhava para o cordeiro, e se o cordeiro estivesse perfeito, ele falava: vai, tá limpo. Ele nunca olhou para o pecador. Ele nunca olhou, e hoje ele também não olha. Quando ele te olha, ele vê o Senhor. Quando ele te olha, ele vê o sangue do Senhor vertido em você. Só que nós estamos honrando esse sangue? Ou nós achamos que nós somos indignos da ceia do Senhor?
Então, falando da lepra, uma pessoa quando estava leprosa, ela era levada até o sacerdote, aparecia uma mancha, aparecia uma ferida, aí alguém tinha que levar até o sacerdote. Aqui na lei de Moisés, na época de Levíticos, fala de Arão ou dos seus filhos. Então, era levado para Arão e para um dos seus filhos. E aí, quando era constatada a doença, né? Constatou, tá com lepra. Então, a pessoa era declarada impura. Se ela ainda não tinha uma constatação, havia um ritual, havia um procedimento. A pessoa tinha que ficar 7 dias afastado, depois mais 7 dias, para ver se haveria uma cura. Mas quando era constatado que havia essa enfermidade, a lepra, ela tinha suas roupas rasgadas, ela era descabelada, ou enfim, algumas traduções falam que ela ficava careca. Tinha que colocar um tecido na parte inferior do rosto, tampando essa parte. E onde ela passasse, ela tinha que sair gritando: impuro! 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 E aí todo mundo que estava perto tinha que abrir espaço, porque o impuro estava passando. Então eles tinham que sair, porque agora o impuro vai passar. E ninguém pode ter contato com o impuro, porque é uma doença que pega. É perigoso, é contagioso. Então o impuro, e ele não importava se ele tivesse família, se ele tivesse filhos, esposa, se ele tivesse trabalho, se ele fosse o presidente ou se fosse a pessoa que varria a rua, ele era destituído do cargo. Ele tinha que andar nessa humilhação. E além disso, existiam algumas vilas, alguns lugares fora da cidade. Ele tinha que ficar fora da comunhão com as pessoas. Em alguns lugares era no subterrâneo. E até depois que ele morresse, a família não podia pegar para enterrar. Tinha que ficar lá. Tinha que ficar lá, convivendo com os leprosos. Lá era o lugar dele. E em Levíticos 13 também fala, 13, 14, que quem tocasse num leproso também ficava impuro. Então aí ele tinha todo um procedimento para fazer. Tinha que fazer um sacrifício e tinha que ficar 7 dias separado. E depois tinha que ir de novo na presença do sacerdote para ver se estava tudo certo. Tinha todo um ritual. Assim também, quando era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava no seu período menstrual, aonde a mulher sentasse, se alguém sentasse também, ela era considerada impuro. Só que Jesus veio e quebrou todos os paradigmas. Porque em Mateus no capítulo 8, no versículo 1, Mateus capítulo 8, no versículo 1 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica curado. Se no Antigo Testamento alguém que encostasse num leproso ficava leproso, impuro, Jesus veio e quebrou isso. Porque e essa passagem ela me quebra. Porque se o leproso tinha que andar escondido, porque independente de ser o Novo Testamento, as pessoas ainda viviam a lei de Moisés. Eles ainda estavam vivendo. Os fariseus e todo o povo vivia essa lei. Então esse homem devia estar... Jesus estava descendo do monte. A palavra fala que grandes multidões o seguiam. Então esse homem deve ter chegado gritando: impuro! Impuro! Só que aí ele chega perto de Jesus e Jesus não se afasta. Assim como provavelmente a multidão se afastou. Deve ter ficado ele e Jesus e todo mundo em volta. E aí ele pegou e falou assim: Jesus, a palavra diz que ele adorou o Senhor. E aí ele falou: se você quiser, você pode me purificar. E aí Jesus podia ter falado assim: amém, eu quero. Vem cá, Felipe. Leproso. E aí esse homem estava aqui, ó, a multidão estava aí e esse homem estava aqui com Jesus. E aí ele fala para Jesus: se você quiser, você pode me curar. E aí Jesus podia ter falado: seja curado. E podia ter curado, não podia? Mas eu tenho certeza que Jesus fez assim, ó.
Porque esse é o amor. Porque Ele é o amor. Ele podia manifestar as maravilhas dele, os milagres, assim, de forma impessoal. Passa aí, ó, ser curado. Passa perto de mim aí que eu vou curar, ó. Recebe aí, levanta a mão e recebe. Mas Ele tocou naquele homem. Ele tocou naquele homem. E a palavra diz que aquele homem foi curado. Porque no corpo de Jesus há cura. No corpo de Cristo há cura. Aquela mulher do fluxo de sangue enfrentou uma multidão, sabendo que ela podia ser linchada e morrer. Porque era a mesma situação. Ela vivia isolada. A Bíblia fala que ela perdeu tudo que ela tinha. E ainda assim essa mulher enfrentou a multidão, passando no meio dela. E a palavra diz que ela tocou na orla do manto dele. Ela não tocou nem no corpo dele. Ela nem encostou no corpo dele. Ela chegou pertinho, ela pegou na roupa. E ela foi curada. Porque no corpo de Jesus e no corpo de Cristo há cura. Como nós estamos tratando os leprosos? Como nós tratamos os leprosos que estão no nosso meio? Como nós tratamos aqueles que nós achamos que são indignos? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu? Se Ele me abraçou, se Ele me adotou, se Ele me salvou e me abraçou sabendo quem eu sou. A palavra diz que Ele sabe aquilo que nós pensamos. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. E se um Deus que conhece o teu pensamento te ama, o que dizer? A lepra, ela é o símbolo do pecado que nos separa de Deus. O homem corroído pelo pecado é como um leproso. Existem 3 características da lepra. Primeiro, aparece uma mancha. Depois, vira ferida. E depois a mutilação e a morte. Porque vai desfazendo, né? Vai caindo os pedaços. O pecado é como a lepra. Às vezes, no começo, ela é indolor. Porque a lepra, ela é uma doença que é uma mancha, né? Aparece uma mancha, algo assim. E aí a pessoa não sente dor naquele lugar. O pecado, muitas vezes no começo, é assim. Indolor. Só que a gente começa a não sentir quase nada. Às vezes a gente acha que está tendo até prazer. Que bom, não vou sentir dor. Mas ele mancha, ele fere, ele tira pedaços e ele nos conduz à morte. Romanos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus veio nos purificar. No Antigo Testamento, o homem pecava e levava o cordeiro para o sacerdote. Hoje nós pecamos, corremos para Deus e Ele vê o cordeiro. E Ele vê o cordeiro. Quando nós vamos arrependidos, Ele vê o cordeiro em nós. Jesus é o cordeiro perfeito. Jesus nos convida para participar do corpo dele, sabendo que nós não somos dignos. Lá fala, naquela palavra que nós lemos primeiro: examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Muitas pessoas ao longo dos anos. Quantas pessoas passam anos, às vezes a vida inteira, sem tomar uma ceia? Porque ela lê esse versículo e fala assim: examine-se o homem, pois a si mesmo. E depois, só que acho que parece que pula, né? Não leu, e depois coma. É o que a palavra fala. Ah, mas quem come e bebe indignamente, queridos. Eu estava vendo uma pregação do Rodolfo Abrantes e ele falou uma coisa. Ele falou assim, que se a gente for examinar e achar que a gente é indigno, a gente não come. Mas se a gente não comer, a gente não participa. E se a gente achar que a gente é digno, a gente é mentiroso. Você é digno? Eu não sou. Eu não sou. O que eu preciso é me examinar e saber do que eu estou participando. Quem sabe o que é a Santa Ceia? Ah, estou comendo um pedacinho de pão,
um vinhozinho, todo mundo se reúne junto, né? Suco de uva da gente, né? Vinho não. Você que ainda não, né? O Senhor nos convida a sermos participantes do corpo dele. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós ceamos, comendo e compartilhando daquele pão e tomando do vinho, nós compartilhamos de quem ele é e de quem nós somos nele. No corpo de Cristo há cura. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me levou a um louvor. E eu pedi para o ministério cantar. Eu queria que vocês começassem a tocá-lo. Se vocês pudessem subir. Porque o Senhor começou a falar a respeito desse amor, que é incondicional. O amor de Deus não impõe condições. Eu vi um vídeo no YouTube de um cara do Pier 49, o Felipe Guimarães. E ele fala de um cachorrinho que ele ganhou. O vídeo chama o Shih Tzu, né? E o amor de Deus. E ele começa a falar que ele ganhou um cachorro. E é o cachorro mais fofo do mundo, aquele cachorro, gente. A cara dele é demais mesmo, né? Ele é lindo. E ele ganhou o cachorro e ele ficou apaixonado pelo cachorro. E esse cachorro era o amorzinho dele. Todo dia, ai meu amor, ai bebê, mamãe, papai, papai, o tempo inteiro. Só que existe uma característica nesse cachorro, como em algumas outras raças, que ele é extremamente limpo. Então ele não suporta a sujeira perto dele. Então se você demorar muito tempo para tirar as fezes dele de perto, ele come as fezes. Ele come. E aí ele falou que um dia ele esqueceu, demorou, não sei. E aí quando ele olhou, o cachorro estava comendo. E ele falou que na hora, mas bateu uma decepção nele. Aquele amor que ele sentia, filhinho, vem cá, dá beijinho, passou. E ele falou que dias e mais dias, o cachorro chegava perto dele e fazia, sai cachorro. O amado, aquele que ele amava. E o cachorro chegava perto dele e falava, sai, vai com a tua mãe. Sai, não quero saber de você. E aí ele falou que o Senhor tratou com ele. Porque o Senhor falou assim, assim sou eu. E vocês são o cachorro. Só que, diferente de nós, que não produzimos esse amor incondicional. Porque o nosso amor, ele é condicional. Eu te amo se você me amar, Tainá. Se você não retribuir, acabou. Ih, deixa a Tainá pra lá. Aí eu vou pra Dani. Mas aí a Dani começa a pisar na bola. Ih, gente, esquece, vou procurar outro pra amar. Nós somos assim. Essa é a nossa natureza. Nós não produzimos esse amor. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. E ele já nos viu comendo porcaria. Ele já nos viu com a cara na lama. E mesmo assim, ele não hesitou e veio por mim e por você. E ele foi até a morte. Morte de cruz. Morte indigna. Morte que ele não merecia. Quem merecia era eu e você. Mas ele fez. E o Senhor começou a falar, eu te amo, isso não basta? Eu te amo. E eu escrevi aqui, Deus me ama, e isso basta. Ele escolheu me amar, mesmo sabendo que eu nunca iria conseguir amá-lo do mesmo modo. Deus não é como nós. Seus padrões não mudam ao longo do tempo. Não existe nada que você faça que vai fazer o Senhor te amar mais. E não existe nada que você faça que vai fazer Ele te amar menos. Ele te ama. E o amor dele é incondicional. Ele é lindo. Ele é lindo. E isso não é só uma palavra que nós falamos. Ele é lindo. Ele é perfeito. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai zeloso. Ele é um pai que deu o único filho que tinha, para que eu e você nos tornássemos filhos. Ele deu o único filho dele, para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Você consegue entender isso? Nós somos filhos. 1 João, no capítulo 3. E esse eu queria que você abrisse. Nós somos filhos. 1 João capítulo 3, no versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Nós somos filhos de Deus. Efésios 1:5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O que é predestinar? O que é predestinação? E eu fui pegar num dicionário. Predestinar é destinar de maneira antecipada, selecionar alguém para um objetivo determinado. Aqui em Efésios fala assim: em amor Ele nos predestinou. Em amor, antes de tudo, Ele já tinha predestinado a mim e você para sermos adotados, para sermos filhos. 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em João 15,9, João 15,9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Esse é o nosso Deus, aquele que viu o pecado em nós, aquele que vê aquilo que nós já fizemos, aquilo que talvez nós fazemos hoje, estamos fazendo, aquilo que sabe o que nós vamos, aquele que sabe aquilo que nós vamos fazer. Ainda assim Ele nos ama. Ainda assim Ele nos ama. E como com o leproso, Ele não hesita em nos abraçar, Ele não hesita em nos tocar. Aquele homem era afastado de tudo. Ele estava provavelmente longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do convívio social. Mais do que uma cura, ele precisava de um toque. E o Senhor entendeu isso. Eu não sei como você entrou neste lugar, e eu não sei como você tem conduzido a sua vida, mas eu não estou aqui para te julgar, nem ele. Mas eu vim aqui para te dizer que existe um amor tão grande, tão grande, tão grande, que nós não podemos mensurar. Existe um amor tão perfeito, que não olha para nós pelas nossas falhas, que não olha para nós por aquilo que nós erramos, mas que nos quer perto. E que nós, como corpo de Cristo, possamos trazer aqueles que aos nossos olhos são indignos, trazer aqueles que aos nossos olhos são leprosos, que precisam estar afastados, trazer para perto, porque é no corpo de Cristo que há cura, que é no meio do corpo de Cristo que há salvação, que é no corpo de Cristo que o pecador se redime do pecado, passa de escravo e vira filho. Nós éramos órfãos. Existia uma orfandade no mundo, nas pessoas. Adão perdeu o direito, e por isso nós nascemos órfãos, sem pai. Mas Jesus veio e nos tornou filhos. Nós éramos órfãos, mas hoje nós somos filhos. Eu gostaria que apagasse a luz. Eu gostaria que você se colocasse em pé, que você fechasse seus olhos por alguns instantes. Meu Pai me adora.